sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da Galileia, todo-poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. Enche os céus, a tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória
conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único digno, poderoso Deus incomparável. Ei, vem aqui sobre nós, poderoso Deus incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma, me conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o Olá, celebração online, unindo gerações e todos que vão ver. Quero dizer que nessa noite é uma noite especial, noite de ensino profético sobre estruturas para esse tempo e para tudo que Deus quer derramar, está derramando sobre a tua vida, sobre a tua história. Quantas coisas Deus tem feito. Nós precisamos de odres
bem prontos para receber todo o avivamento que o Senhor tem liberado. Preste bem atenção nessa palavra. Não se põe vinho novo em odres velhos. Que Deus te abençoe. E no final da palavra tem um momento de oração muito especial. Faça parte. O melhor tempo já chegou. Yeah! For eu vou, que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e Ele só falava o que ouviu o Pai falar, e Ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, segundo seu Espírito. Não caminharei sem ti, cada
que te seguirei, que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. Paz para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Mas o Deus desta terra, Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és.
para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Nesse lugar, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ninguém é como tu. Sobre a terra seca, sobre esse lugar, Senhor, vem nesse lugar, Senhor, onde não há vida.
sua vida, só para Senhor, sua vida, só para Senhor, sua vida.
Está na hora do Jump Kids! Yeah! Olá, crianças, tudo bem? Hoje vou contar para vocês a história de Jonas. Há muito tempo atrás, havia uma cidade que se chamava Nínive. Nínive era uma cidade muito grande. Para atravessá-la, demorava 3 dias de caminhada. E por ser muito grande, nela haviam muitos habitantes. Só que as pessoas que moravam nessa cidade eram muito más. Elas desobedeciam aos princípios de Deus e pareciam não se importar com isso. Deus estava muito triste com tanta maldade que havia em Nínive. Por isso, ele ordenou que um homem chamado Jonas pegasse um barco e fosse até aquela cidade para entregar um recado para os ninivitas. Deus disse para Jonas falar ao povo que eles se arrependessem dos seus pecados e das suas maldades. Caso eles não se arrependessem, Nínive seria destruída. Porém, Jonas ficou com muito medo de ir até Nínive, pois aquele povo era muito mau. Ele também achava tudo isso uma perca de tempo, pois os ninivitas não iriam lhe dar ouvidos. Então, Jonas pegou outro barco e foi para uma cidade muito distante de Nínive. A viagem iniciou e Jonas foi para o porão do barco para descansar, para dormir um pouco. Logo em seguida, começou a cair uma grande tempestade. O vento era tão forte que sacudia o barco de um lado para o outro. Os homens que estavam a bordo ficaram apavorados, ficaram com muito medo e começaram a jogar as suas bagagens em alto mar e começaram a clamar aos seus deuses pedindo proteção. Alguns daqueles homens correram até o porão para acordar Jonas e pediram que ele também clamasse a Deus por proteção. Mas Deus não ouvia o clamor de Jonas, pois ele estava fugindo e se escondendo do Senhor Deus. Então, os homens decidiram tirar na sorte para saber quem era o culpado por aquela grande tempestade, por causa de quem que aquela tempestade estava caindo sobre eles. Eles tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas então entendeu que ele era o culpado por aquela tempestade, porque ele estava fugindo, se escondendo de uma direção que Deus havia dado a ele. Então ele disse o seguinte para os seus companheiros de viagem: me joguem em alto mar, pois a culpa por essa tempestade é toda minha. Assim, ninguém mais irá morrer por causa dessa tempestade. Então, Jonas foi jogado em alto mar no meio daquela tempestade. Crianças, o que será que vai acontecer com Jonas? Nós iremos descobrir na próxima semana. E eu aguardo vocês, ok? Tchau, tchau e boa semana! Se
E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Boa noite, meus irmãos e todos aí que estão em celebração online. Quero passar aqui para agradecer a toda a igreja pelo entendimento e coração, falando a respeito da Casa de Recuperação aí, Desafio Jovem Betel. Nesse último fim de semana, final de semana passado, nós estivemos lá entregando toda a arrecadação daquilo que cada um tem se disposto a servir aquele lugar. E creio que nós temos crescido aí nesse entendimento de servir o Senhor. Vamos continuar nesse coração. A palavra lá em Romanos 12:11 nos ensina a não ser vagarosos no cuidado, mas ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E eu creio que é nisso que nós temos ido, nisso que nós precisamos crescer e avançar a cada dia. Então Deus abençoe a sua vida, cada um, e vamos seguir, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais lugares que a gente pode alcançar, muito mais pessoas que a gente pode tocar. Então Deus abençoe, que você continue com esse coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Olá, União Gerações, estamos aqui na Europa, Portugal, e o melhor tempo já chegou. Uhul! No sul da Ásia encontra-se o Afeganistão, governado pela República Islâmica Presidencialista com 37,2 milhões de pessoas, e desses milhares são cristãos. O Afeganistão segue em segundo lugar na lista mundial de perseguição aos cristãos, sofrendo antagonismo étnico, opressão islâmica, corrupção e crime organizado. 99% da população afegã é muçulmana, 4/5 é sunita, seguidores de Maomé. Existem pequenos grupos de hindus, budistas, os quais não têm mais liberdade do que cristãos, e também são vistos de maneiras diferentes, e cristãos. A maioria dos cristãos provém de outras nacionalidades, sendo servidores públicos, militares internacionais e trabalhadores de ONGs. Os cristãos afegãos são ex-muçulmanos. Deixar o islamismo pela conversão ao cristianismo é totalmente vergonhoso e condenável. Famílias escondem a fé de seus próprios filhos, pois não reconhecem quem do seu clã foi recrutado pelo Talibã ou Estado Islâmico, e, portanto, não conseguem ter a confiança em alguém. Muitas vezes ficam em perigo quando não querem mandar seus filhos para uma escola islâmica. Quando descobertos, seja por atos de adoração e transformação de vida ou por terem visto algo na internet, necessitam fugir, pois podem ser levados ao hospital psiquiátrico, já que são conhecidos como loucos, ou torturados e até mortos. Filhos de cristãos são levados para adoção e sofrem perseguição na nova família e escola. Inúmeros cristãos foram mortos em 2020. O Talibã é um movimento fundamentalista islâmico nacionalista, atualmente mais perigoso que o Estado Islâmico, considerado como concorrente por ser um conjunto de princípios seguidos por chefes políticos e religiosos após a morte de Maomé. Talibãs islâmicos radicais, hoje em dia, estão muito presentes em regiões e províncias do que há anos atrás. Eles não priorizam os direitos humanos, o direito das mulheres no poder, não protegem as minorias, ao contrário dos cristãos que estão oficialmente no país. Por tudo isso, há um grande nível de insegurança no Afeganistão. 50% da população é constituída de crianças, adolescentes e jovens, que devido à falta de visão, entendimento e esperança, envolvem-se com drogas e unem-se aos grupos extremistas. Não existe unidade nesse país. Há diversos grupos étnicos fortes que não visam o bem do país, mas sim de seu grupo. O cristianismo pode ter chegado ao Afeganistão no século II, conforme as tradições transmitidas por Eusébio de Cesareia, conhecido como pai da história da igreja, que em suas escrituras fala das relações
congregações da igreja primitiva. Tomé e Bartolomeu pregaram o evangelho em Pártia e Bactria, noroeste do Afeganistão. Algumas congregações cristãs que se desenvolveram na igreja nestoriana tornaram-se dioceses. No século XIII, um governante cristão acabou por converter-se ao islamismo e tornou-se sultão. Isso levou o cristianismo abaixo, quase extinto no ano de 1405, no reinado de Timur. No século XVII, comerciantes da Armênia chegaram a Cabul, capital do Afeganistão, e uma pequena comunidade cristã nasceu, mas em 1872 foram forçados a deixar o país. Houveram tentativas para a construção da igreja protestante na capital, que chegou ao fim em 1973. Hoje, o cristianismo é totalmente clandestino. Os cristãos vivem totalmente de forma secreta. Existe uma única igreja legalmente reconhecida no porão da embaixada italiana, frequentada por cristãos estrangeiros, não acessível aos afegãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele nos ungiu. Ele nos capacitou para pregarmos as boas novas, para libertarmos os cativos, para curarmos enfermos e para proclamarmos o ano aceitável do Senhor. As nações estão debaixo da sua palavra. O seu governo é sobre nós, é sobre todos aqueles que creem em seu nome. Por isso, vamos tomar posse da terra e de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado nesses dias. Por isso avance, creia que o nome de Jesus, Ele te levanta nessa geração para tocar vidas, cidades, países. Em nome de Jesus, o melhor tempo já chegou. Queridos, esse momento é tão especial na nossa vida, na nossa história, de tudo que a gente tem sim vivido. Eu sempre tenho falado isso. Tudo que a gente tem provado de Deus, nossa vida precisa ser um testemunho, e eu digo com muita paz que aquilo que nós temos vivido é aquilo que, Deus tem sim liberado sobre a nossa vida, a nossa história. Quando nós temos isso como entendimento, eu não queria ficar aqui usando versículos, queria falar de mim. Quando nós começamos a reconhecer que Deus, Ele tem feito coisas grandes na nossa vida, o nosso coração se torna grato a isso. E quando o nosso coração é grato, existe algo de generosidade nele. Quanto que eu sou generoso, generosa. E isso faz todo sentido de que quando Deus vê essas coisas, generosidade, gratidão, Deus é tocado, queridos, e nós temos provado disso a cada dia. Queria dizer para você, não perde um coração de ser grato e generoso diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama essas coisas e Ele te chama, sim, a fazer parte de pessoas que prosperam, chegam em lugares tremendos. E também, se você tem passado por grandes dificuldades nessa área financeira, de você também ser abençoado no nome de Jesus, levantado e sair desses lugares. Eu quero dizer, não perca isso do teu coração, não perca isso da tua vida, tua gratidão e tua generosidade. Procure os líderes, né, da igreja onde você participa e faça isso. Aqui na Europa, Portugal fala, faça isso com força. Deus abençoe tua vida nesse momento, abra portas, te faça chegar em lugares tremendos que você nunca provou na sua vida, na sua história. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Olá, Celebração Online, Unindo Gerações e todos que vão ver. Quero dizer que nessa noite é uma noite especial, noite de ensino profético sobre estruturas para esse tempo e para tudo que Deus quer derramar, está derramando sobre a tua vida, sobre a tua história. Quantas coisas Deus tem feito. Nós precisamos de odres bem prontos para receber todo o avivamento que o Senhor tem liberado. Preste bem atenção nessa palavra. Não se põe vinho novo em odres velhos. Deus te abençoe, e no final da palavra tem um momento de oração muito especial. Faça parte. O melhor tempo já chegou. Yeah! Quando a gente fala então sobre essas estruturas, né, de impacto, o óbvio é que a primeira coisa que a gente espera é que realmente aconteça, né?
um impacto dentro daquilo que ou nós estamos esperando, ou a nação, ou teu ministério, teu chamado, ou alguma coisa que você tem feito. Nós temos essa expectativa, né? Romanos 8,19, existe uma expectativa que em nome de Jesus não vai ser frustrada, ok? Mas existe uma expectativa de um impacto, isso nós já trazemos, né, do nosso DNA, vamos falar assim, de esperar, né, coisas que aconteçam, ou de uma profundidade muito grande, ou então alguma coisa que não seja, ou não necessite ser tão. Mas nós estamos esperando, eu mesmo estou esperando, eu espero por isso. Eu quero ver na minha geração alguma coisa acontecendo que mais, né, que sonhamos é que vidas sejam impactadas e que Deus nos use para isso, né? Então, temos estudado sobre esse tema e hoje eu queria ir junto com vocês ali em Atos, capítulo 7, ok? Ver, então, um pouco mais da estrutura de Estevão, que um diácono, né? Eu digo que, infelizmente, por nós não termos uma cultura ou entendimento, ou fundamentos de entendermos o ministério da diaconia na sua profundidade, a gente, às vezes, eu já vi isso, banaliza um pouco o que poderia ser um ministério diaconal, mas o ministério na vida de Estevão era algo muito precioso. E eu creio que até isso nós temos que resgatar e restaurar nesse tempo, que os diáconos são pessoas que fazem parte de uma estrutura, pelo menos na igreja de Atos, de impacto, né? Estevão impactou aquela geração, a ponto de que olharam para ele e viram um anjo. Uau, ok? Então, alguma coisa que transfigurou o rosto dele. De tamanha a presença de Deus sobre a vida desse homem, porque existia uma estrutura, né? Existia algo por trás, algo que, né, estava ali sobre a vida dele. Eu acredito que todos nós queremos isso, ok? Olhando então para Atos capítulo 7, no versículo 51, depois de Estevão ter ministrado, como o apóstolo Pedro, ok? Uma palavra, inclusive, para pessoas que poderiam matá-lo, e isso aconteceu, né? De fato aconteceu. Mas Estevão, ele se levanta naquele momento, ele ministra uma palavra, né? Desde Abraão até os dias ali que eles estavam vivendo, ele foi passando, né, uma teologia muito impactante, né, falando isso para o judeu é uma coisa muito comum, né, eles se falar de tudo que Deus de tudo que Deus fez, né. Então Estevão, ele ministrou a história profética de tantas coisas que aconteceram. E no versículo 51, ele fala algo que estava, vamos dizer assim, resumindo ou concluindo aquilo que ele disse. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e dê ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós, agora, vos tornais traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não guardastes. Ouvindo eles isto, influenciam-se no coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Oh, Pai. Só até aí por enquanto. Então,
olhando para Estevão, olhando para os nossos dias, olhando para aquilo que a gente chama de adoradores, a adoração, João capítulo 4, mulher samaritana, versículo 23, que o Pai está procurando, o quê? Verdadeiros adoradores. Se olharmos tudo que Jesus fez em própria Samaria, e Jesus impactou Samaria, a ponto de que os samaritanos seguraram Jesus ali por 2 dias e falaram, não vai embora, né? Fica aqui. E Jesus ficou ali, porque houve realmente um impacto. Depois a gente vê também Filipe, trazendo um impacto muito grande sobre Samaria. Mas aqui, queridos, a gente vê de fato um homem sob uma estrutura que possibilitava ele de trazer esse impacto na geração dele. A minha pergunta para nós, que eu creio que é uma resposta também, é: que estrutura é essa? Que estrutura é essa? Que tanto trouxe impacto, né? Eu já percebi isso, já vivi isso, vendo algumas pessoas. Já falamos isso, né? De pegar um piano, um violão e dar uma nota e parece que a glória de Deus invade o lugar. E quando eu olho para esses homens, eu lembro de Atos 13, 22, né? Achei em Davi um homem segundo o meu. Mas para achar isso em Davi, a gente vê que Deus possibilitou e criou uma estrutura sobre a vida de Davi, para que isso acontecesse. Coração é estrutura, concordam? Nosso coração é uma estrutura. Então, a gente olha para Estevão e a gente pergunta, então, mas que estrutura seria essa? Deus, que estrutura estava sobre aquele homem que ele vivia dentro desse contexto de vida? Trazendo avivamento para aquela geração, trazendo um profundo ministrar dos céus na terra de Deus. E eu acredito que todos nós estamos querendo isso. Eu quero isso. Né? Nós queremos mais. Né? A gente espera avivamento, estávamos falando aqui, esperamos avivamento, mas esquecemos de Joel 2, que profetiza sobre avivamento, né? Rasgai as vossas e não vós. Não, desculpa. Rasgai os vossos corações e não as vossas, né? Chame os ministros, né? Para quê? Se arrepender, para quê? Orar. A gente lembra do avivamento, mas às vezes a gente esquece do pranto, a gente esquece da oração, a gente lembra do avivamento, mas a gente esquece do arrependimento, da santidade. Né? A gente quer ver coisas, né? Mas a gente esquece dessas coisas. Então isso tudo é estrutural, queridos. Vocês entendem? Na vida de Estevão, não. Primeiro que a qualificação para ser diácono, né? Aí você vê aqui um homem cheio do Espírito Santo, né? Mas um homem com uma estrutura. Um homem muito bem entendido do seu chamado, daquilo que Deus estava sobre a vida dele. E eu olho para nós nesses dias, olho para os ministérios, olho, né, para aquilo que a gente pode servir, igreja, missões, eventos, o quanto que Deus quer rasgar o céu e liberar, né, a sua chuva sobre a nossa vida, mas a pergunta continua no ar, mas que tipo de estrutura estava sobre Estevão? Que os céus estavam abertos e que ele viu a glória de Deus e Jesus à destra. Uau! Que o seu rosto transfigurava em anjo. Uau! Né? Que estrutura estava sobre esse homem, olhando para nós e trazendo, né, como se fosse uma linha de pensamento nesses dias sobre as nossas vidas. Deus! Oh, Pai, o quanto que o Senhor, Ele deseja ver em nós esse tipo de estrutura e essa formação sobre a nossa vida. Nós já vamos falar sobre essa estrutura, para a gente
entrar mais e nós entendermos mais. Queremos avivamento. Esquecemos do pranto. Esquecemos do choro. Esquecemos do rasgar coração, né? De nos unir. Né? Esquecemos disso. Esquecemos muitas vezes que quando em Atos do capítulo 2 fala, e de repente veio, né, o Espírito Santo, de repente veio sobre quem? Sobre Atos 1,14, estavam ali unânimes em oração, né, esperando o que? A manifestação do Espírito Santo, que foi promessa, ficar em Jerusalém, que vocês vão ser o quê? E eles estavam unânimes, não abriam mão, estavam vivendo naqueles dias. Era Jerusalém, por causa da perseguição, por tudo que eles viram. Né? Então, queridos, nós precisamos pensar nessas coisas e não abrir mão. E não abrir mão. Se estivéssemos numa igreja, eu ia falar, fala para a pessoa que está do seu lado. Nós não podemos abrir mão, queridos, de entrarmos, né, numa linha de pensamento e quebrarmos essas estruturas da nossa vida que não tem nos possibilitado, pelo menos, enxergar como que é uma estrutura de impacto. Estrutura de impacto, eu percebo, né, não é uma boa página de site com um bom design que faz lá. Eu percebo muitas coisas assim, né? Hoje em dia, né, é fácil fazer propaganda dessas coisas. Botar a mão levantada assim, já parece, opa, aquele lugar ali tem unção ali, Jesus está ali, né? Aí você vê, né, que, puxa vida, será? Vocês entendem? Né? Parece que você usa ali um bom, né, um bom marketing, né? Aqui a gente tem pessoas aí do marketing, né? Não briguem comigo, não fiquem bravos, mas por trás disso precisa ter uma outra coisa em primeiro lugar, queridos. Não tenho nada contra o marketing, eu mesmo trabalho com isso, o meu filho trabalha com isso, nós trabalhamos com isso. Não tenho nada contra isso. Mas existe algo muito mais profundo, importante, por trás, né, dessas coisas. Então, Estevão, a primeira coisa que eu vejo na vida dele, e eu vejo que nós temos dificuldades, ele se entregou a Jesus. Ele se entregou, queridos. Ele se entregou 100%. Eu lembro de Lucas 9, Lucas capítulo 9. Se alguém quiser vir após mim, versículo 23, né? A si mesmo se negue, dia a dia torne a sua cruz e o quê? Uau! Foi Jesus que falou, né? Eu coloquei uma frase esses dias. Estava falando hoje com um amigo, um discípulo. O início ou o fim do discipulado é a cruz. O ponto de partida ou o ponto de chegada, fim, não foi. Quando você começa a colocar sobre o teu discípulo os fundamentos, a cruz é um fundamento, ou o principal. Quando você começa a ensinar teu discípulo, quer trazer avivamento, você precisa de uma cruz. E a cruz vai te levar a obedecer o que antes você não obedecia. A ver coisas que antes a tua formação ela não cria ou não quer. Ah, não, se for para isso, não. Esse Cristo, uau, mas, né? Estevão se entregou. Jesus fala, quer me seguir?
o ponto de partida para ser discípulo? Pegue sua. Ou é o ponto de fim. Você não vai ser discípulo, porque você não quer o quê? Carregar a cruz. Vocês entendem? É o ponto de início ou o ponto de que você não vai seguir mais. Você vai ficar aqui. Entende? Então, Estevão, ele tinha nele DNA, uma formação de morte. Uau! E o que a Europa precisa é disso, porque quando o grão de trigo morre, ele dá fruto. Vocês entendem? Agora, quando não existe isso em nós, Filipenses capítulo 2, né? O mesmo sentimento que estava sobre Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usou de usurpação de ser igual a Deus, mas antes ele se, o quê? Esvaziou. Foi isso ou não foi, queridos? Ou eu estou falando, né? Assumiu a sua forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E a morte de quê? De cruz. Isso é uma estrutura, queridos, que estava sobre Estevão. E ele morreu. Ele morreu. Ele não viveu. A vida dele, naquele momento, interrompeu-se. Ele morreu. Obviamente, ele viu Jesus na horinha, né? Mas isso é uma estrutura de vida. É uma escolha. Ele vivia aquilo ali. E como ministros do Senhor, como homens e mulheres, para tocarem uma geração, o que está por trás de nós? Será que é uma estrutura de uma definição de vida que eu me entreguei totalmente para Jesus? Uau! Eu preciso pensar nisso. O meu ministério precisa pensar nisso. O meu chamado ministerial, eu preciso ver até onde. Esse homem aqui, a estrutura sobre ele era essa, de morte. Eu me entreguei à morte, né? O que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Já não sou eu mais, mas é o quê? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E no versículo 19 ele diz, eu estou crucificado com Cristo. É cruz. Não é apologia não estou falando isso não, irmão, apologia à morte, né? A tristeza. Não, quem prova de morte em Cristo, prova de ressurreição em Cristo. Ok? Agora, quem não prova de morte em Cristo, não prova de ressurreição. Aí a gente quer avivamento. Não vamos. Que isso? Deus não é anátema. Deus não é maldição. Deus não contradiz aquilo que Ele diz. Deus não se vende. Cruz não se vende. Cruz se compra. E nós precisamos, no nosso chamado, termos fundamentos que nos possibilitem. Hoje eu estava em Lisboa e um atleta, não vou falar nomes, muito conhecido no Brasil, eu repito, muito conhecido, me ligou, falou, pastor, fui para o treino, chorando, ora por mim, porque eu estava treinando e o Espírito Santo me pegou. Uma coisa tão simples, porque ele tinha uma reunião que fala de Jesus na casa dele, e o volume de trabalho, um monte de situação, estava... Isso é normal, não é pecado, não. Amém? É a fase da vida, né?
possibilitando que ele pudesse servir da melhor maneira, e precisou transicionar, né, a reunião da casa. Mas ele entendeu que Deus estava falando com ele: não abra mão do propósito. Pastor, ora por mim, eu queria falar isso, tá. Eu não quero abrir mão. Eu quero continuar com a reunião de Jesus lá na minha casa. Eu fiquei... né? O que é isso? É uma pessoa que está entendendo a cruz, né? E ele é um esportista. Ele não é um líder espiritual. Ele é um esportista. Quer dizer, ele é um líder, né? Com certeza. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem fiel, queridos. Tem aprendido isso. E graças a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos rever essas coisas. Concorda? Eu acredito que nós já falamos isso, né? Nós tínhamos que pegar um grande barco, ou sei lá o quê, né? Não sei se vocês vão querer, né? E nos lançar todos numa ilha. E nessa ilha nós seríamos impactados em tipo assim, se vira. Você e Deus. Não pode reclamar, não pode, né? Nós vamos ter que buscar comida onde, sei lá, nem sei como. Já pensou? Eu e você, Henrique? Junto com as famílias aí. Ilha. Temos que comer, né? O que nós vamos fazer, né? As cláusulas são, né? Não pode reclamar, não pode fazer bico, não pode, né? Não pode matar o outro para comer. Então, queridos, vocês entendem? E nós estamos querendo um avivamento. Eu tenho problema de crer nisso aí. Sabe, nessas... Joel, pregando avivamento. Aí antes do avivamento vamos se arrepender, né? Vamos entrar em um nível, né? Só que hoje está muito perigoso. O que mais, se nós deixarmos, preste bem atenção nisso, como líderes, se nós deixarmos as 3 coisas que Satanás prometeu para Jesus, é o que a gente fica prometendo para quem aceita Jesus. As 3 coisas que ele prometeu, se Jesus o adorasse, são as 3 coisas que mais a gente fica prometendo por aí. É dinheiro, fama e poder, queridos. Que muitas pessoas estão aceitando Jesus por isso, e não porque teve um impacto com a obra de Jesus, com a vida de Jesus. Não, ele se converti porque me prometeram. Vocês entendem? Só que esse impacto aqui não tinha nada a ver com isso, não. Pedro e João, capítulo 3 de Atos, iam orar, viram um homem pedindo o quê? Esmola, coxo. Olha para mim. Não tenho prata, não tenho ouro, eu só tenho uma coisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. É o fundamento que eles tinham. Não tinham promessas, né? E eu não tenho nada contra a promessa. A Bíblia está cheia de promessas. Mas existem bases para isso. Existem bases na nossa história para isso. Então, Paulo diz,
Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive. Por que é Cristo? Porque ele já não vive. Estevão já não vivia. Quem que vivia? Cristo. E por isso que ele viu. A nossa estrutura de impacto, ela precisa ter um fundamento em Deus, de que eu fui chamado para isso. Queridos, aí nós vamos começar a ver o que Estevão viu. Nós vamos começar a provar de uma profundidade de Deus na nossa história. Uau! Nós temos falado, eu ouço, discipulado, paternidade. Nós fazemos isso, vivemos isso. Como disse um dia meu filho para um jovem, né? Olha, isso aí a gente é igual arroz e feijão, a gente come todo dia. Falar de paternidade, falar de discipulado é o que a gente... Mas eu me assusto como hoje até isso está se banalizando. Como está virando conversinha, de coisa tão séria. Se banalizando por quê? Porque as estruturas estão, sei lá. Acho que discipulado hoje é venda de quem tem mais coisa para prometer para quem quer ser discípulo. Ou a visão que eu tenho, ou a unção que eu tenho de paternidade, não é igual a unção que o outro tem falando de paternidade. Isso é balela, queridos. Discipulado, paternidade, é o que a gente vê quando Paulo escreve para Filemão e fala para Filemão, Filemão, sabe Onésimo, que te fez mal, que tem problemas. Filemão, aquilo que te deve, se eu tenho crédito contigo, eu estou pagando. Mas libera ele do teu coração. Paulo era pai. Paulo fala assim, antes, Filemão, um Onésimo que te era inútil, agora ele é útil. Porque eu gerei ele nas minhas entranhas. Quem que está gerando, irmãos? Ficar pregando que esse é o papai da Diana, esse é o discipulador. O que é isso? Ser pai é outra coisa, queridos. Ser discipulador, como Jesus. Jesus morreu pelos seus discípulos. 1 João 3,16. E nisto conhecemos o amor de Jesus. Que ele deu a sua vida por... E nós devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. Aonde que está isso? Aonde que está esse ambiente? Né? Então, nós precisamos de... Alguns falam que a gente precisa de uma reforma, que a gente precisa de uma restauração, que a gente precisa disso, daquilo. Vamos resumir. Isso é simples. A gente precisa de Jesus, irmãos. A gente precisa se converter de novo. Ou a gente precisa se converter todo dia. A gente precisa acordar todo dia e falar, eu quero Jesus na minha vida. Porque ele é tudo, queridos. Canções antigas, ele é tudo para mim. A gente não canta mais isso. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo. Só que, será que ele é tudo? Será que ele te satisfaz? Em tudo? Isso se torna cansativo demais. E eu creio que os nossos ministérios, aquilo que Deus está nos chamando, ele precisa de uma estrutura, uma base sólida. Eu me entreguei para Jesus. De nós vivermos isso. Eu me entreguei pelo propósito que está em Jesus. Irmãos, nós vamos começar a ver alguma coisa boa. Aonde houve essas bases, houve avivamento. Aonde
né, que a gente vê, e eu sei até vocês, né, se pedir para vocês darem uma aula dos avivalistas, em vários, eu acho o máximo. Todos eles se entregaram. E eu creio que Deus está nos chamando para isso. O resultado é que nós vamos impactar. Esse povo foi impactado por isso. Essa primeira geração de Estevão, Filipe, né, que na verdade é a segunda já, né? Eles impactaram, né? E Deus, Ele está nos chamando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que as nossas bases, elas sejam ministradas pelo Senhor, Pai. A nossa vida, Pai, ela não tem um sentido maior do que o Senhor, o Cristo. Nós queremos, Pai. Muitas vezes nós não sabemos nem por onde começar ou recomeçar, mas nós queremos. Já é um ponto de partida. Ajuda-nos. O que faremos, Senhor? Oramos por nós, pelos que estão ao nosso redor, amigos tão preciosos. Oramos pela nação, Pai. Oramos e clamamos um sentido correto daquilo que o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. Eu preciso tanto, Senhor. Ministra, Espírito Santo, as nossas vidas nesses dias. Aqueles que são ou estão ligados aos ministérios aqui, e eu clamo, Deus, a partir disso, traz um impacto nessa geração. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Pai, que vidas sejam tocadas, que Teu nome seja exaltado, que o Cristo seja o maior governo sobre a face da terra. No nome de Jesus eu oro e te agradeço por essa noite, Pai. Amém, Deus. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento.
o mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá! E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei sem ti.
for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. Paz para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
desta terra, és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo.